Olá pessoal, estamos de volta aqui depois da belíssima aula que a professora Risolda ministrou para vocês sobre o universo, os corpos celestes, uma aula muito interessante. E agora nós vamos ao nosso objeto do conhecimento para a aula de número 6. Então nós vamos ter como objeto do conhecimento a astrobiologia, astrofísica, evolução estelar, evolução química, modelos e teorias sobre a origem dos elementos químicos e o nosso detalhamento do objeto de conhecimento, exatamente força e gravidade. É o que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Vamos falar sobre força e vamos falar também sobre a teoria da gravitação. Muito bem, pessoal, vamos começar então pelo conceito de força. Vamos começar então falando da dinâmica, que é exatamente a parte da física que vai falar sobre as forças. Então veja, dinâmica é a parte da mecânica, a mecânica faz parte da física, certo? É a parte da mecânica que estuda exatamente as forças e suas interações. Ela pesquisa suas causas e efeitos e estuda o que elas produzem e modificam os movimentos. Então, uma força, ela tem a capacidade de modificar a situação de movimento ou repouso dos móveis. Então, pessoal, é isso aí. Então, a parte da física que estuda as forças é exatamente a dinâmica. E aí, ao lado, você tem na figura uma pessoa que está puxando uma mola, né, e transferindo energia com essa força, transfere a energia potencial para a mola. Vamos agora ter essa noção do que é exatamente a força, né, porque a força ela tem um conceito muito intuitivo. Então a força é o agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento dos corpos. Nós também temos uma ação da força que pode causar também o que a gente chama de deformação. Mas a força é a causa que tem como efeito dinâmico uma grandeza chamada aceleração, que faz com que a velocidade mude de valor. Então a força é a causa que tem como efeito dinâmico a aceleração. Vamos dar aí aqui alguns exemplos, né, de aplicações de força, de causa e efeito. Primeiro exemplo, você vê na imagem uma pessoa empurrando um automóvel. Ela faz uma força, e se essa força tiver uma intensidade suficientemente grande para mudar o estado de inércia do veículo, ele pode colocar o veículo em movimento. O conceito de força é algo intuitivo, mas para compreendê-lo, pode se basear em efeitos causados por ela, como o primeiro, a aceleração. Faz com que o corpo altere sua velocidade quando uma força é aplicada. Então, um dos efeitos da força é a aceleração, ou seja, eu posso colocar os corpos em movimento, aplicando uma força nesses corpos, de uma maneira mais simples, né? Um outro exemplo interessante da aplicação de uma força é a deformação. Portanto, uma força, ela também pode causar uma deformação nos corpos, como você vê aí na imagem das latas que foram amassadas. E para que ela fique amassada dessa forma, é necessário se aplicar uma força nesse corpo. Então, a força pode causar deformação também, além de movimento, além de provocar uma aceleração. Ainda falando sobre seus efeitos, vamos ver aí uma lista de efeitos que a força pode provocar, pode causar em diferentes corpos. Então nós temos aí, olha, ela pode imprimir movimento, é um efeito, né? Quando você aplica a força em um determinado corpo, você pode fazer esse corpo entrar em movimento, se ele estiver em repouso. Você também pode cessar o movimento, parar o movimento, ou seja, um corpo que já está em movimento, você pode aplicar uma força nesse corpo
e fazer com que o corpo fique em repouso, certo? Você pode também cessar o movimento. Pode começar o movimento, pode cessar o movimento. E também a força pode sustentar um corpo, né? No caso dos corpos em equilíbrio, que estão sustentados de alguma forma, né? Quando você pendura um corpo em qualquer lugar, a força pode sustentar esse corpo. E também a deformação, como a gente já falou, a força pode deformar certos corpos. Tá certo, pessoal? Então, essa lista de efeitos que a força pode provocar, você viu agora, e a noção de força é exatamente essa, porque a força, ela não pode ser vista, não pode ser tocada. A gente só pode sentir os efeitos dessa força. E os efeitos são esses que a gente colocou. Você pode começar um movimento, pode cessar um movimento, pode causar uma deformação e pode sustentar um corpo, pode equilibrar um corpo. Então, falando ainda de forças, elas estão presentes em todas as situações cotidianas. Até mesmo onde você nem imagina. Sempre há um tipo de força envolvida no fenômeno. Você, por exemplo, sentado na sua cadeira, onde você está agora, assistindo a aula, existe uma força envolvida aí nessa situação? Existe uma força sustentando o seu corpo? Porque o seu corpo tem um peso, né, que aparece por causa da ação do campo gravitacional da Terra. Então, quando você está em equilíbrio, sentado aí na sua cadeira, existe uma força que está equilibrando você. Então, em qualquer situação, sempre vai existir uma força envolvida no fenômeno. E a força, pessoal, é um tipo de grandeza que a gente diz que é uma grandeza vetorial. Por que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela só pode ficar caracterizada de uma forma completa se ela for caracterizada com 3 informações, que é o módulo ou a intensidade, a direção e o sentido. São essas 3 características que a força tem que ter para ela ficar completamente definida. Porque ela é uma grandeza vetorial e precisa ter intensidade, ou módulo, ela precisa ter direção e precisa ter um sentido. E a unidade de medida que é usada para a força no Sistema Internacional de Unidades recebe o nome do grande cientista Newton, representado pela letra N. Então, a unidade da força ela foi dada com o nome de Newton, em homenagem a Isaac Newton, claro, que foi um dos maiores cientistas da época contemporânea, certo? O Isaac Newton. Ainda, colocando para você que uma força é uma grandeza vetorial, nós vamos ter forças que são de contato, que são aquelas que há necessidade de um contato físico entre os corpos, né, para que as forças atuem nele, como, por exemplo, quando você vai empurrar um carro. Se você não tiver um contato físico com o carro para empurrá-lo, você não vai conseguir movimentar aquele carro lá. A gente ainda não conseguiu fazer isso com a força da mente. Então, a gente tem que tocar no carro, tem que ter um contato físico para que essa força atue. Um exemplo é quando puxamos ou empurramos um certo corpo. Empurrar um carro ou puxar, amarrar uma corda no veículo e puxar, você imprime uma força e essa força é de contato. Mas nós também temos as forças de campo, que são aquelas forças que não precisam de contato físico para atuar. E um dos exemplos maiores que nós temos dessa força de campo é exatamente a gravidade. A gravidade, ela atua nos nossos corpos e não é preciso o contato, né, dos corpos para que a força da gravidade atue. Você sabe que se você cai num buraco, a gravidade puxa você para baixo, certo? Se você salta de uma janela, a força não precisa ter contato com você. O próprio campo gravitacional aplica uma força sobre você e você cai. Então, esse é um exemplo de uma força de contato. Temos outros também, como a força do ímã. A força a força magnética, ela é uma força que atua à distância. A gente chama de força de campo.
Aqui nós temos um mosaico de imagem mostrando aqui para vocês forças que são de contato e algumas que são de campo. Nós temos aí o atrito, né, que é uma força de contato. Nós temos a gravidade, que é uma força de campo. Temos aí a aplicação da força, aí, o rapaz empurrando o carrinho, que é uma força de contato, né? Força de arrasto, que é aquela que mantém o paraquedista com uma velocidade constante, razoavelmente pequena, para que ele não sofra danos quando chegar ao solo, certo? Temos a força elástica, que é a força da mola aí, mostrando também na imagem. A força magnética é uma força de campo. As forças na mola são forças de contato. Nós temos aí força de campo, que é a força magnética. Temos a força elétrica, que não aparece aí na imagem, mas também existe. Temos a força de tensão ou de tração, que é uma força de contato. E temos também o empuxo, que também é uma força de contato. Então vimos aí vários exemplos, né, de forças de campo e forças de contato. Agora vamos às características de uma força. Toda força tem que ter um ponto de aplicação. É o ponto onde a força atua. Toda força tem que ter um módulo ou uma intensidade. É uma das características vetoriais da força. Tá? Módulo ou intensidade é o valor numérico da força, que é medida em newtons. Se a força é de 10 newtons, de 20 newtons, de 50, de 100 newtons, é a intensidade da força. A direção da força é a reta que dá direção à força. E o sentido é a orientação da força em uma direção qualquer. Para explicar essas características, a gente vai ver uma imagem aqui na TV interativa que mostra exatamente todas essas características que eu acabei de falar das forças. Observe, nós temos aqui duas forças sendo aplicadas no mesmo corpo. A força que aplica aqui o rapaz B, ela tem uma intensidade de 80 newtons, é o valor numérico. A direção dessa força de 80 newtons, tá, é uma direção que está em cima dessa reta suporte da força que ele está aplicando. Essa reta que eu desenhei de vermelho, ela dá a direção da força, certo? E o sentido é de A para B. Ó, o sentido da força, essa seta aqui que a força tem, ó, ela me diz que o sentido vai do ponto A para o ponto B. Esse é o sentido que está sobre a reta suporte, que dá a direção. Já a outra força, a força aplicada aqui pelo esse outro rapaz, lourinho aqui, ela é uma intensidade, ela é maior, ela tem maior intensidade, ela é 100 newtons. A reta suporte que dá a direção é essa reta aqui que eu estou desenhando, de vermelho também. E o sentido é de A para C. Vai do ponto A para o ponto C. Então, nós temos três características da força mostradas aí no desenho, que são intensidade ou módulo, direção e sentido, que nós acabamos de ver. Ok, pessoal, vamos continuar então agora falando sobre força resultante. Vocês viram nessa imagem que eu acabei de explicar no quadro, que nós tínhamos duas forças sendo aplicadas no mesmo corpo. Então, quando nós temos mais de uma força sendo aplicadas no mesmo ponto ou no mesmo corpo, nós podemos representar essas forças por uma única força que a gente chama de força resultante. Então, em algumas situações, é possível que o mesmo corpo esteja sujeito à ação de várias forças, certo? E a força resultante é uma força representativa que, ao agir no corpo, causa o mesmo efeito que o conjunto de todas as outras forças. Nós temos aqui na imagem, olha, duas forças sendo aplicadas no mesmo ponto, certo? O ponto de aplicação é esse aqui, certo? Uma das forças vale 100 newtons e a outra vale 8 newtons. Veja que a força resultante está representada por essa seta verde e ela vale 10 newtons nesse caso em que as forças são perpendiculares entre si. Então a gente vai ver aqui, pessoal, maneiras de calcular a força resultante
E essas maneiras que nós temos de calcular essa força resultante depende de como as forças estão sendo aplicadas no corpo. Então, nós vamos agora observar novamente o mesmo desenho que a gente viu, explicando que essa reta que está de verde é a nossa força resultante. Essa reta aí que vale 10 newtons, que tem uma intensidade de 10. Veja que aí nós tínhamos duas forças, uma de 6 e uma de 8, em que a resultante, que é considerada como a soma das forças que atuam no corpo, ou seja, a soma da força de 6 newtons com a força de 8 newtons, ela deu uma força de 10 newtons inclinada. Não foi nem para o lado da de 6, nem para o lado da de 8. Ela foi inclinada e ela vale 10 newtons. Então veja que somar forças não é a mesma coisa que somar números como a gente aprendeu até agora, né? Na matemática, por exemplo. Se eu dissesse para vocês para somar 6 mais 8, você diria para mim que seria 14. Mas isso aí é uma soma algébrica. As forças, elas não se somam algebricamente. Elas se somam vetorialmente, já que são vetores. E somar vetores é diferente do que somar números escalares, né? E é uma particularidade da soma de vetores. Mas a gente vai ver aqui 3 casos particulares de soma de forças, em que você vai ver que como somar essas forças depende da situação que está sendo vista pelas forças que estão atuando no corpo. Então vamos à primeira situação do cálculo da força resultante. O primeiro caso é quando as forças têm mesma direção e mesmo sentido. Aí, pessoal, nesse caso, quando eu tenho aqui, olha, várias pessoas aqui estão empurrando esse carrinho na mesma direção e no mesmo sentido. Olha aqui as forças. Estão sempre da esquerda para a direita e estão na horizontal. Então as forças estão sendo aplicadas com a mesma direção e o mesmo sentido. E neste caso, e somente neste caso, a soma vetorial das forças é a própria soma algébrica. Olha aqui, a força resultante nesse caso, que as forças têm mesma direção e sentido, é a soma das forças F1 e F2 que estão sendo aplicadas no corpo. Veja, a força F1 vale 200, a força F2 vale 100, e nesse caso aqui a resultante vale 300. Veja que agora só tem uma força atuando no corpo, ela também é paralela ao solo, ou seja, horizontal, e também aponta da esquerda para a direita. Ela manteve a direção e o sentido, só que a intensidade dela passou a ser 300, já que somou 200 mais 100. É o primeiro caso. O segundo caso de soma vetorial, de soma de forças. Vamos ver o caso número 2. Segundo caso, forças que têm mesma direção, mas agora sentidos opostos. É o caso do cabo de guerra, olha aqui. Esse rapaz faz uma força de 80 newtons para a esquerda e este outro faz uma força de 100 newtons para a direita. É um cabo de guerra, né? Um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. Veja que a direção das duas forças é a mesma, estão em cima da mesma reta, só que agora elas têm sentidos opostos. Uma está para a esquerda, outra está para a direita. E neste caso, o cálculo da resultante é a subtração entre essas duas forças que estão atuando aí no corpo. Ou seja, 100 menos 80, eu vou ter aqui uma força resultante, que é 100 menos 80. Porque elas têm sentidos opostos, uma é positiva, outra é negativa, e nesse caso a força resultante, ela tem uma intensidade de 20 newtons. Só que essa é só a identidade. Para onde vai a intensidade? Para onde vai a força resultante? A força resultante está para cá, pessoal. Ela está apontando para a direita, porque é para a direita que está sendo feita a maior força. Então quem vai ganhar esse cabo de guerra é esse rapaz aqui que está fazendo uma força maior. Obviamente,
está fazendo uma força maior, o cabo de guerra vai para aquele lado. E por último, a gente tem aqui o terceiro caso, que é quando as forças são perpendiculares entre si, e aí é um pouco diferente. Veja que é aquele caso lá que eu falei, ó, 6 newtons e 8 newtons, mas como essas forças fazem entre si um ângulo de 90 graus, ou seja, elas são perpendiculares entre si, a gente usa aqui o famoso teorema de Pitágoras para o cálculo da resultante. Então, olha aqui, a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E quando a gente faz essa conta, pessoal, quando a gente faz raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, a gente tem aqui raiz quadrada de 36 mais 64, vai dar raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 é igual a 10 newtons. E ela é inclinada em relação às duas forças. Ó. É uma regra que a gente traça essa reta pontilhada aqui, traça uma outra pontilhada aqui, e a resultante vai estar neste meio. Essa reta verde aí é a nossa resultante, e a intensidade lá é 10 newtons. Ok, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo? Calcule a força resultante das forças 40 newtons e 30 newtons nas seguintes situações. Se tiverem mesma direção e mesmo sentido, se tiverem a mesma direção e sentidos contrários, e se tiverem direções perpendiculares. Então, olha assim, vamos começar, são duas forças, uma de 40 e outra de 30. Quando elas têm mesma direção e mesmo sentido, aqui na letra A, basta somar 40 mais 30, o resultado é 70. Na segunda situação, forças com mesma direção e sentidos contrários, basta diminuir a menor da maior da menor, e aí a gente tem uma força resultante de 10 newtons. Veja que as forças não mudaram de valor, elas são 40 e 30. O que mudou foi a situação que elas estão sendo aplicadas. Aqui na letra A dá 70 e na letra B dá 10. E como é que fica então quando elas são perpendiculares entre si? Aí o teorema de Pitágoras. A força resultante é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. E depois tira a raiz quadrada. Então fica aqui, ó, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 40 elevado ao quadrado é 1.600. 30 ao quadrado é 900. 1.600 mais 900 dá 2.500. E aí, quando você tira a raiz quadrada de 2.500, você tem aqui uma força resultante de 50 newtons, que é a solução aí para o nosso exemplo de forças que são perpendiculares entre si. Muito bem, pessoal. Tínhamos aí esse assunto para falar de forças para vocês. Falamos de força resultante. E agora vamos comentar sobre a lei da gravitação universal. Vamos comentar sobre a gravidade. A lei da gravitação universal, pessoal, ela estabelece que se dois corpos possuem massa, eles sofrem atração entre si. Sofrem a ação de uma força atrativa proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância, na verdade, ao quadrado de sua distância. Então, pessoal, olha aqui no desenho, né? No resumo que a gente tem sobre a lei da gravitação universal, veja só. Nós temos aqui o exemplo do Sol e da Terra, olha aqui. O Sol e a Terra se atraem mutuamente pela força de gravitação universal. Todos os corpos no universo atraem-se mutuamente com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Então essas forças aqui, como vocês veem, ó, elas são atrativas. A força que a Terra exerce sobre o Sol, atraindo ele, e a força que o Sol exerce sobre a Terra também, atraindo a Terra. Isso faz com que a Terra fique em órbita do Sol, certo? Dando voltas ao redor do Sol, e aí todos os planetas do Sistema Solar também estão
sobre a influência da gravidade do Sol. Veja, a lei da gravitação universal, ela é definida em termos de uma constante de gravitação universal, cujo módulo é igual a 6,67408 vezes 10 a menos 11 newton por metro quadrado por quilograma ao quadrado. Você já vai ver onde é que entra essa constante que a gente fala quando a gente observar a fórmula, né, do cálculo da força de atração gravitacional. A lei da gravitação universal, ela foi descoberta aí pelo Newton, certo? E ela foi capaz, certo, de prever os raios das órbitas de diversos astros, bem como explicar, teoricamente, a lei empírica descoberta por Johannes Kepler, muito importante, que relaciona o período orbital ao raio da órbita de dois corpos que se atraem gravitacionalmente. Então, pessoal, a lei da gravitação universal é que estabelece a órbita dos planetas. Os planetas estão girando no sistema solar graças à lei da gravitação universal. E aí você tem aí a nossa ilustração do sistema solar. Mas não só o sistema solar, como qualquer outro sistema de qualquer outra estrela obedece à lei da gravitação universal. Por isso que ela é chamada de gravitação universal. E quando a gente quer calcular essa força de atração gravitacional, eu vou colocar aqui só por curiosidade, que a gente não vai fazer cálculo, a gente só vai conhecer que existe essa lei, mas essa força é dada pela constante que a gente viu anteriormente, a constante K, multiplicada pela massa do planeta, vezes a massa do outro planeta ou da estrela, M2, e dividido pela distância entre os dois corpos elevado ao quadrado. É com essa fórmula aí que a gente pode calcular a força de atração gravitacional. Através dessa fórmula eu posso calcular qual é a força que o Sol atrai a Terra ou que a Terra atrai o Sol. Porque essa força age nos dois corpos. Ela tem a característica de ter a mesma intensidade, o mesmo módulo, a mesma direção, mas tem sentidos opostos. Então, a lei da gravitação universal é que mantém o nosso universo girando, mantém os planetas em órbita do Sol. E é uma lei muito importante para a gente conhecer. Por meio da proposição da lei da gravitação universal, foi possível predizer, como eu falei, os raios de órbita, certo? Dos planetas, os períodos e os eventos astronômicos como eclipses, determinação da massa e do raio de planetas, estrelas e etc. E agora aparece a fórmula aí para você, que eu já coloquei lá no quadro, né, para você. O F é igual a G vezes M, a massa do primeiro planeta, a massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. Você pode ver aí na imagem, né, os dois corpos. E aí o que significa cada uma das letras, pessoal? O F é a força, certo? O G é a constante de gravitação universal. O M é a massa gravitacional de um dos corpos. O M minúsculo também é a massa do outro corpo. E o D é a distância que separa esses corpos. Aquilo que eu já tinha falado, né, sobre a fórmula da gravitação universal. E agora você viu aí, colocada na tela para você.